Onde nossas crianças se encaixam na igreja local? As Escrituras descrevem a igreja local como uma família espiritual. João 1, versos 12 ao 13, Romanos 8, 14 ao 17, Gálatas 3, 26, Efésios 1, 5. Deus é nosso Pai e Ele nos adota em sua família. De fato, nos referimos aos membros da igreja como irmãos e irmãs, pais e mães, para refletir essa realidade espiritual. Reunimo-nos aos domingos, adorando juntos e estabelecendo um senso de comunidade uns com os outros. Desde o início, integramos as crianças na vida familiar da nossa igreja. Buscamos alcançar isso por meio de dois grandes objetivos. 1. Ensinar a verdade aos coraçõezinhos. E 2. Servir de exemplo como comunidade do Evangelho. Ambos os objetivos ajudam nossos filhos a se tornarem parte vital de uma igreja local. Entendemos as coisas que fazemos por nossos filhos biológicos a todas as crianças dentro da comunidade de nossa igreja local. Ensinar a verdade aos coraçõezinhos. No Salmo 78, o Senhor fala: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Verso 1. Deus convida seu povo a ouvir seus ensinamentos e a se juntar a ele para alcançar a próxima geração. Imaginem todo o Israel cantando: Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Verso 4. Não devemos nos apossar da verdade apenas para nós mesmos, antes devemos compartilhá-la com a próxima geração. O nós, no versículo 4, não são apenas pais. Embora os pais tenham a responsabilidade primária de instruir seus filhos, isso não recai exclusivamente sobre seus ombros. Este salmo se dirige a todos os crentes. Contar as obras gloriosas do Senhor é um projeto comunitário, algo que todos nós somos chamados a fazer. Assim, os membros da igreja têm a responsabilidade de contar a verdade às suas crianças. Caio era voluntário como monitor de corredor no domingo pela manhã. Ele notou que um menino, Timóteo, estava chateado ao voltar do banheiro para a sala de aula. Caio conversou com Timóteo, confortou-o e, o mais importante, lembrou essa pequena criança da verdade. Naquele momento, Caio era mais do que apenas um monitor de corredor. Ele era alguém que dizia a verdade, ao confortar e comunicar o evangelho a esse garotinho. É assim que a igreja deve funcionar. Não apenas os pais, mas todos os adultos que entram pelas portas da igreja, todos os adultos que falam com uma criança depois da igreja, todos os voluntários que cuidam das crianças, todos os professores da escola dominical, todos os monitores do corredor, cada um tem a oportunidade de comunicar as glórias de nosso grande Deus a essas crianças. Você não precisa estar em um papel mais formal, como um pregador ou um professor de escola dominical, para ser um transmissor da verdade para as crianças da igreja. A esperança e oração é que uma geração fale do Senhor para a próxima geração, e essa geração fale para a próxima, e essa geração fale para a próxima, e assim por diante, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, 7 a 8. Não queremos que Deus seja esquecido. Não queremos acabar como um grupo de setentões cujos filhos se perderam. Devemos permanecer com a mesma tenacidade que Moisés demonstrou a Faraó e declarar: não iremos sem nossos filhos. Como Asaf, no Salmo 78, ensinamos as crianças e servimos de exemplo com nossa fé diante delas, porque queremos que elas depositem sua esperança em Deus, que é a maior e melhor esperança que elas poderiam ter. Também esperamos evitar que nossos filhos sejam como a geração teimosa e rebelde que rejeitou a Deus. Autoavaliação. Ensinar a verdade aos coraçõezinhos. Como está seu ministério de ensino? Os professores da escola dominical e os voluntários do ministério infantil estão comunicando fielmente a verdade da palavra de Deus?
Ou eles apenas compartilham suas próprias opiniões pessoais e pensamentos gerais sobre a vida? E quanto aos cuidadores das crianças, monitores e outras funções em seu ministério? Eles também trabalham para ensinar a verdade às crianças? Eles aproveitam as oportunidades inesperadas que Deus oferece? Seus voluntários estão comprometidos em amar as crianças e viver juntos como uma família da igreja? A responsabilidade de ensinar a próxima geração recai sobre apenas algumas pessoas ou muitos membros da igreja enxergam o ensino infantil como prioridade? Servir de exemplo de comunidade do Evangelho. Todos os pais precisam de aliados, pois criar filhos é um trabalho difícil. É alegre e gratificante, mas também é desafiador. As famílias precisam de mais do que apenas os pais participando da vida de seus filhos. É aí que a criação de filhos em uma comunidade faz uma diferença imensa. O fardo não deve cair apenas sobre os ombros dos pais. O apóstolo Paulo frequentemente fala sobre ser exemplo do evangelho vivendo em comunidade. Ele encorajou os irmãos crentes: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. E, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses 3:17. Assim como Paulo, os crentes são chamados a ser exemplos uns para os outros e para as crianças em nossa igreja. As crianças estão observando os adultos ao seu redor. Quando nossos filhos veem outros crentes ensinando a mesma verdade e demonstrando as mesmas práticas, isso afirma as crenças centrais ensinadas e demonstradas em casa. Para uma criança, observar um adulto cristão é como ver o evangelho se transformar em um filme. As crianças veem o cristianismo em ação, nas mais diversas maneiras. Em muitas igrejas, os solteiros andam com os solteiros e os casados passam tempo com os casados. Raramente os dois grupos têm comunhão entre eles, à exceção das famílias que pedem aos solteiros para olharem seus filhos. Mas e se derrubássemos a parede divisória? E se adolescentes, solteiros, casais sem filhos, casais com filhos, casais com ninhos vazios e idosos se envolverem regularmente? E se fosse normal para eles fazerem mais do que apenas conversar brevemente uns com os outros após os cultos de domingo, mas viverem a vida juntos? E se outros adultos na igreja, não apenas professores da escola dominical, ajudassem no discipulado de nossos filhos? E se recebêssemos regularmente solteiros, casais e idosos para jantar, para que nossos filhos pudessem construir relacionamentos com eles? E se meu líder de pequeno grupo, líder de Marte, também treinasse futebol com meus filhos? Ou se minha esposa, de Dipac, convidasse duas mulheres solteiras de nossa igreja para sair de férias com nossa família? E se houvesse tanta polinização cruzada, tantos relacionamentos sobrepostos em uma família, que nossos filhos não pudessem deixar de presenciar o evangelho todos os dias? Eles veriam um exemplo genuíno de vida no evangelho, com todas as suas alegrias e provações, vivida na vida dos membros de nossa igreja. Há membros da igreja que se relacionam diariamente, semanalmente e até mesmo mensalmente com nossas famílias. E a maior parte do que estamos descrevendo não ocorre dentro do prédio da igreja. Não estamos falando sobre os programas formais para crianças oferecidos na igreja. Cada exemplo que mencionamos, discipular individualmente, receber membros para jantar, solteiros viajando conosco nas férias, mostra como os membros da igreja podem envolver famílias, pais e crianças fora dos cultos públicos de adoração. Muitas igrejas evangélicas corretamente enfatizam a importância de pregar a palavra de Deus e ensinar a sã doutrina. Mas o que falta a muitas igrejas é um senso claro de comunidade. Uma comunidade convincente e sobrenatural pode ser uma testemunha vital para nossos filhos, porque serve de exemplo da vida no Evangelho. Irmãos da igreja exibem o Evangelho todos os dias nas pequenas interações diárias com nossas famílias.
Se colocarmos essa responsabilidade apenas nos ombros de nossos professores da escola dominical ou ministros da juventude, mostramos que não entendemos o que significa ser uma comunidade juntos. É preciso uma igreja inteira para cuidar de uma família. Autoavaliação, servir de exemplo de comunidade do Evangelho. Quando você olha para a sua igreja, você vê uma comunidade sobrenatural, onde as pessoas estão investindo na vida uns dos outros? As pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios e desistir de confortos diários para se envolverem umas com as outras? O que seria necessário para construir uma comunidade do Evangelho que serve de exemplo da vida cristã para nossos filhos? Nossos filhos veem o Evangelho vivido fielmente? Se não, é fácil começar uma comunidade assim. Comece convidando um solteiro piedoso para uma refeição e convide-o a compartilhar o que Deus está fazendo em sua vida. É simples assim. Preciosas aos olhos dele e aos nossos. Observe sua congregação em um domingo e tente dizer quantas crianças e adolescentes foram convertidas em casa. Qual o seu palpite? 10%? 20%? 50% delas? Há alguns meses, na minha igreja, de Dipac, o pastor Marcos declarou: se você acha que se converteu aos 3 anos de idade, por favor, levante-se. Algumas pessoas na congregação se levantaram. Então Marcos acrescentou: se você acha que se converteu aos 4, por favor, levante-se. Um momento depois, aos 5, por favor, levante-se. E ele continuou: aos 6, por favor, levante-se. Aos 7, aos 8. Quando Marcos chegou aos 17 anos, cerca de 3/4 da igreja estavam de pé. Ele continuou para mostrar onde queria chegar. Veja quantas pessoas foram convertidas durante seus anos no ministério infantil ou juvenil. Era a maior parte da nossa igreja. Vamos lembrar, e não menosprezar, como é importante nosso trabalho com as crianças. Deus pode salvar essas crianças e Ele pode usar você para levar o Evangelho às suas vidas. As crianças são preciosas para Jesus. Também o são para nós. Então devemos fazer tudo o que pudermos para torná-las uma parte valiosa de nossas igrejas.